Olá, amados ouvintes da Rádio Paz FM, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, amados, queridos ouvintes, que nessa manhã estamos juntos, reunidos. Nesta quinta-feira, estamos aqui na região da cidade de São Paulo, extremo sul, o lugar mais bonito de São Paulo. Não é nem o Morumbi, nem o Alphaville, né? Não é o Jardins, é o extremo sul. Nós faz esse povo, esse lugar ficar bonito. E eu creio que o lugar mais bonito onde você mora aí, do seu estado, é onde você mora. Então sejam bem-vindos, amados, queridos irmãos, nesse dia de especial aí de quinta-feira, de bênção e vitória, que nós acordamos para vencer. Acordamos para glorificar a Jesus, exaltar a Jesus, bendizer a Deus e serem fortes para vencer as lutas, as perseguições, os problemas. E que Deus venha nos abençoar. Então, cumprimento a todos aí, bom dia, boa manhã, boa madrugada. Não sei que hora que você vai assistir a programação que ficará gravada. Por enquanto, estamos ao vivo, na live. Que Deus abençoe a todos que estão na audiência na Rádio Paz FM, né? Pela rádio, todos que estão pelo o aplicativo da Rádio Net. Que Deus abençoe a todos pelo mundo afora. E também pelos amados irmãos que estão pelo Facebook. Eu ia gravar para o YouTube, ia colocar ao vivo no YouTube. Nós está com outro celular ali, mas eu estou gravando ele, depois eu jogo no YouTube, né? Estou gravando em outro celular e só um teste com ele, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje não está tanto frio como estava ontem e antes de ontem. Ontem eu não vim porque esse semana inteira, uns 15 dias atrás, né? Primeiro que eu tinha passado umas lutas, uns probleminhas, né? Umas dores nas costas, fiquei em casa e fui fazer exercício, porque era falta de exercício, jeito de sentar, esse negócio todo dele. E aí no exercício eu fui brincar um pouquinho de futebol, de bola, e aí pronto, me machuquei também. Aí pronto, não dava pra vir. E aí depois fui trabalhar, porque tô com o pessoal fazendo serviço, e os cabas foram fazer o serviço, fizeram o serviço, e na hora de passar, eu fui passar a fiação, né, da parte elétrica, e eu vi que tinha coisa errada, né? Por exemplo, parte de baixo, Oséias da casa, ele pegou o canduíte e mandou de baixo. Lá em cima ele não fez uma caixinha na parte de cima, eu tive que quebrar a parede e fazer. Também não colocou tomada na pia. Imagine só, eu tive que quebrar a laje vindo e fui eu que quebrei tudo, marreta. Aí imagine só essa madrugada passada, Zé, para levantar. Eu te mandei o áudio, né? Falei, Zé, eu fui dormir moído, marreta, tudo, meu Deus, só Jesus na causa. Mas deu tudo certo, vou chegar hoje e terminar. Né, tem outro serviço para fazer, não vai dar para me fazer, porque eu tenho ocupado nisso daí. Tenho que passar a fiação na casa do meu filho. É isso aí, pessoal. Pastor paga para alguém passar. Não, ali é difícil demais, não é para qualquer um não. Lá, a parte de baixo já tinha parte elétrica. Ontem mesmo eu sofri muito para adicionar mais 2 disjuntores e ali o eletricista vai querer arrancar tudo e começar tudo de novo. Tenho certeza absoluta. E aí eu sofri bastante. Levei o dia inteiro para descobrir algumas fases de energia, mas deu tudo certo. No final está lá, só chegar agora e dar seguimento. Para quem conhece um pouquinho de parte elétrica, sabe o que eu estou falando. É isso aí, pessoal, amados e queridos irmãos, dando seguimento para a glória do Senhor Jesus, nessa programação abençoada da Rádio Paz, a rádio que leva paz ao seu coração, leva paz à sua alma, ao seu espírito. Seja bem-vindo, meus amados e queridos irmãos, Maria de Jesus Xavier. Glória a Deus, aleluia, Maria. Deus te abençoe, menina. Maria de Jesus Xavier, o Senhor é contigo. Glória a Deus, é isso aí, gratidão a Deus. André Teixeira, olha só, André logo cedo aí já está chegando. Hoje ela não atrasou não. André Teixeira, seja bem-vinda. Na outra programação que eu fiz aqui estava a Tamires Espíndola, né? Estava a Tamires. Então Deus abençoe André Teixeira, um abraço para toda a família, esposo, os filhos, os netos, né? João Gabriel, o Adria, todos quantos aí fazem parte dessa família abençoada em Minas Gerais. Deus abençoe toda a família de André Teixeira, em nome de Jesus. A Vanessa Rezende, seja bem-vinda, Vanessa. Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Estamos juntos.
Sérgio Azarias, bom dia a todos, irmãos, paz do Senhor Jesus. Bom dia, Andréia, glória a Deus, aleluia. Edivaldo Kadoshim, ele disse que no Kadosh é santo, Kadoshim ele diz que é santos, plural, Kadosh é singular, Kadoshim plural. Edivaldo dos Santos, então seja bem-vindo, Edivaldo dos Santos. Sérgio Azarias, Maria de Jesus Xavier, gratidão. Goiânia, Maria de Jesus Xavier fala de Goiânia, o pessoal lá, seja abençoado aí, o pessoal de Goiânia, em nome de Jesus, que Deus, a enchente de Deus foi em Rio Grande do Sul, né? É isso aí. Que Deus abençoe a todos, o pessoal ali do Rio Grande do Sul, de Goiânia, Goiás, todo mundo aí. Usando Mena, paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, pastores e pastoras, com muita alegria. Jusileia Barros, a paz do Senhor Jesus, Jusileia, seja bem-vindo. Eu estou lendo o nome do pessoal que está no Facebook, pessoal da rádio, que está na audiência da rádio. Eu estou lendo o nome do pessoal que está no Facebook. Se você entrar até pelo Facebook da rádio, ou pelo meu, né, Valdir Ferreira, ou o Facebook da rádio, né, a Rádio Paz FM, né, e você vai estar interagindo conosco também. Jusileia Barros, seja bem-vindo. Rosiane Freitas, bom dia a todos, glória a Deus. Rosiane, seja bem-vinda. Nós temos um lema, né, que é: comece o dia fazendo bem e orando por alguém. A oração todo mundo pode fazer, ninguém não pode ser carente, né? Osana Almena, seja bem-vindo. Osana. Edileuza Rosa de Jesus, bom dia, pastor, paz do Senhor Jesus. Tenha um abençoado dia a todos os irmãos. Então, Edileuza, eu falei para a Sueli te convidar para vir outro sábado, para você continuar o testemunho. Falei para ela marcar um sábado. Eu tenho uma outra pessoa também que está para vir, a dona Terezinha Neuzelino, não sei se ela vai aparecer aí, mas a Sueli ia conversar contigo para você voltar e continuar o testemunho, né? Marcar outro sábado aí para você vir, porque fica gravado. Se você tiver, por exemplo, a sintonia o Facebook da rádio, você vai estar entrando lá e você vai estar revendo a sua mensagem, né? Como é que se está aumentando ali as pessoas que estão assistindo, porque ela fica lá o testemunho gravado, tanto quem compartilha, que as pessoas compartilham, como também no Facebook da rádio, fica ali gravado ali, anunciando para o povo, tá certo? Então que Deus abençoe então. Vamos lá, pessoal, em nome de Jesus. André Teixeira, que Jesus me abençoe e tenha misericórdia de mim e de meus pensamentos. É só ter pensamentos bons. André, você é muito abençoado, André. Não dá lugar. Eu sei que os problemas te perseguem, eu sei que você está debaixo de uma perseguição espiritual, não sei se você já viu isso, já te falei algumas vezes, e não é de agora, desde a época da casa dos seus pais, né? Que isso, eu até ia pregar algumas coisas hoje falando sobre descendência, né? Posteridade. Vamos ver. E você é muito forte, André. Jesus tem sido contigo. Você é uma mulher assim sentimental, abençoada. O diabo tem raiva de você, menina. Não, isso existe. Os espíritos, os anjos, tudo que caíram chama-se espíritos ministradores. E eles, desde a casa do seu pai, que eles te perseguem. Mas eles nunca conseguiram te destruir. Já tentou fazer você sofrer com perdas, com terríveis dores. Mas você é forte, você está firme. Busca Jesus mesmo de coração e alma. Crê no que eu prego para você. Obedeça o que eu falo aqui para ti. Procura uma igreja evangélica aí, um pastor honesto. Eu não tenho igreja, pelo menos se eu tivesse também, eu não poderia estar aí, eu tinha que estar mandando um pastor para ir. Então, procure uma igreja honesta e vá, e você vai ver o que eu estou te falando. Para você, para Thaís, para Tamires, para todo esse pessoal que Deus ia fazer na tua família. Deus tem muitas bênçãos reservadas para você, né? Sueli Araújo, seja bem-vinda, Sueli. Glória a Deus. Deus abençoe. Washington Ferreira. Washington, você está na audiência ou você passou, simplesmente para passar? Porque o Washington, rapaz, pensa num menino guerreiro, o Zé. O Washington, ele congregou um tempo comigo, congregou um tempo com Samuel Procópio, né? Para quem conhece Samuel Procópio, um grande pregador aí que prega no mundo afora, Brasil e no mundo afora. O Washington casou com a membra que era lá do Samuel Procópio, a esposa dele era pastora lá, e o Washington, eu não sei se, Washington, escreve aí se você estiver ouvindo, você foi para os Estados Unidos no seu carro, ou você foi
você não levou aquele carro. Você falou para mim que você estava se programando para ir para os Estados Unidos andando com o seu carro. Você ia passar por não sei para onde, pela fronteira não sei da onde, passava pelo México, passava não sei da onde, e você disse que dava para chegar lá de carro. Mas, né, eu queria saber como você foi para aí. Foi de avião, foi de seu carro, né? E o Washington saiu daqui, foi para os Estados Unidos e é guerreiro, se deu bem lá. Se deu bem no modo de falar, porque ele já ia se dar bem quando estava aqui, porque está com Jesus. Então, no modo de a gente falar, porque está com Cristo, tudo vai bem. Então, se for o Washington Ferreira aqui, pelo jeito porque não dá para um pequeno aqui, que está nos Estados Unidos, eu não sei se é Califórnia, onde ele está ali, mas está lá. Ele está muito abençoado. Seja bem-vindo aí, Washington, em nome de Jesus. Glória a Deus. Elizabeth Fernandes. Seja bem-vindo, Elizabeth Fernandes. Que tem o Tiago também, Fernandes, que não aparece aqui, lá da Inglaterra. De vez em quando ele aparece aqui. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, Elizabeth. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vocês têm que orar por mim, está aqui todos os dias. Para que não venha acontecer nenhum problema, nada. Às vezes tem muita coisa para me fazer, muito trabalho. Para vocês verem que eu estava saindo de casa. Ainda bem que o pedreiro, quando sai de casa, Oséias, eu vejo ele, já vi ele, falei, vai trabalhar hoje? Ele disse, o rapaz já colocou fogo? Eu falei, não sei, você vê que eu tinha que ficar lá para resolver, mas eu deixei tudo lá e vim, não sei o que eles vão resolver lá, vou ter que sair daqui, correr para lá para resolver esses problemas. Que Deus abençoe todos os amados, queridos irmãos aí, em nome de Jesus, lá de Elizabeth Fernandes, Maria Jesus Xavier, obrigado por ter instalado minha porta da minha casa. Maria de Jesus Xavier, obrigado por ter. Você instalou a porta da sua casa. Eu lembro que você estava precisando de porta, de janela, né? Você também é muito abençoada, Maria de Jesus Xavier. Deus é contigo aí, né? Você instalou, Deus abençoou. Sueli Araújo, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amanda Santos, bom dia. Agora aqui a foto que ela colocou não consigo ver, porque tem Amanda Santos, tem duas Amanda Santos, é três, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se dá para ver. Ah, tá, essa é do Tiago. Amanda Santos, seja bem-vinda, glória a Deus. Osanomena, sim, André Teixeira, Jesus já te escolheu. Graças. Quando Jesus ele escolhe uma pessoa, Graça Oliveira, paz do Senhor, seja bem-vindo, Graça, seja bem-vindo, Deus te abençoe, Graça Oliveira. Você sabe que o nome Graça, ele também, apesar que o nome Noemi, ele quer dizer agraciada, né? Graciosa, agraciada, né? A graça, favor imerecido, um nome muito forte, nome muito abençoado, o nome Graça. E Noemi, eu lembro quando, lendo a Bíblia Sagrada, quando ela voltou para Jerusalém, ela me disse, não me chame de Noemi, de agraciada, feliz, mas me chame de Mara, que significava amarga, porque ela estava sofrendo na época, mas ela estava errada, né? Porque tinha que ser chamada agraciada, mesmo nas lutas, no problema, é agraciada, é cheia de graça, né? É feliz, é isso aí. Então, siga teu nome aí, que seus pais te colocou, e viva ele, né? Maria de Jesus Xavier, glória. Graça Oliveira, aleluia. André Teixeira, Osana Almeida, glória a Deus, amém, Osana. É isso aí, Andréia, Deus tem um plano grande na tua gente. Já falei para vocês orar pela Andréia Teixeira, para Deus enviar tanto anjo na casa dela, para ela já definir logo o nosso caminho para ir para uma igreja evangélica, aí se batizar nessas águas, né? Eu gosto muito deles, né? Eu falei para a Tamires aqui, a gente já se sente até da família. Eu também sou de Minas Gerais, aquela região de Jequitinhonha, Vale do Mucuri, da onde ela veio, e eu sei que o pessoal daqueles lados ali é muito amoroso, o povo muito amoroso ali, né? Da onde veio André Teixeira. Ainda que com muitas lutas, o pessoal de lá é muito perseguido pelo diabo, porque é um povo bom. Maria Henrique, Deus abençoe a irmã Maria Henrique, onde eu chamei ela Maria, eu nem sei, nem me lembro mais. Graça Oliveira, amém, glória a Deus. A Maria Henrique estava no culto ontem, uma bênção culto ontem à noite, lá no Vila Natal. Olha o nome, Vila Natal. Natal quer dizer nascimento, a Vila do Nascimento.
Glória a Deus. Deus abençoe a todos, amados queridos irmãos. Já está chegando a hora da oração, meu Deus, quase já na hora da oração. Primeiro manda um hino aí, Osés, vamos louvar a Deus aí, sei lá, escolhe um aí daqueles lá, meu lá, ou que seja, tem, que eu não lembro o nome, mas tudo começou assim, se for isso, eu acho que é isso aí. Se não, pode ser Porta Aberta mesmo, Jesus Salvador. Vamos ouvir um hino, depois a gente volta na oração, a gente volta para orar, e que Deus abençoe todos, amados. Como eu tenho faltado bastante nessa programação ultimamente, aí muita gente nem pensa que eu estou mais aqui, acaba nem ficando assim. Vamos lá? É isso aí, meus amados, queridos irmãos, amados ouvintes da Rádio Paz FM. Voltamos com alegria. Vamos orar então, queridos. Nós vamos começar a orar, pois a porta que é Jesus se abriu, e essa porta, Jesus disse: entra por ela, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e salvará, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus disse: eu sou a porta. Então, essa porta se abriu, ninguém pode fechar essa porta. Jesus é a porta que abriu na tua vida. E vai abrir uma porta agora de emprego, uma porta de saúde, de bênção e prosperidade, para a glória do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é nesta manhã que nós nos colocamos diante da Tua presença, meu Deus, para orar ao Senhor, pois tem muita gente no sofrimento, na angústia, e eu quero que esse povo sinta a Tua presença agora.
todos que estão me ouvindo, me assistindo. Esse povo vai saber que o Senhor é Deus e que essa programação é feita para a glória do Senhor, para exaltar o teu nome. Quantas pessoas não estão agora, Senhor, na tristeza? Meu Deus, quantas pessoas estão agora na angústia, nos pensamentos de morte, nos pensamentos de fracasso, pois o diabo está falando na mente dessa pessoa. Quantos pensamentos de derrota, ansiedade, medo, opressão, depressão se passa no coração de muitas pessoas. O medo, a frustração, os problemas ao ponto que muitos dizem que só nasceu para sofrer. Mas se o Senhor colocou, meu Deus, essa pessoa para estar ligada na audiência da Rádio Paz, ou seja, pelo Facebook, eu oro por ela agora. Eu entro na guerra por esta pessoa. Eu guerreio a batalha dela neste momento. E clamo ao Senhor Deus soberano, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor que tem todo o poder. E então, eu venho pedir ao Senhor, é um pedido, é um clamor, pois homem nenhum pode mandar o Senhor fazer algo. Ao contrário, nós nos prontificamos e dizemos: eis-me aqui, envia-me que eu irei. Usa-me nas tuas mãos segundo a tua vontade. Mas o Senhor mandou nós irmos. O Senhor disse: ide, pregai o Evangelho, anunciai as boas novas, curai os enfermos, libertai os cativos, ressuscitai os mortos, curai os oprimidos do coração. Então, eu quero usar esse poder aqui agora para abençoar essa pessoa que me ouve, para saber que existe um Deus que usa os teus filhos, os teus servos. Eu não estou aqui, meu Deus, falando de ti. Esta rádio não é por amor a mim, ou por amor ao Oséias. Esta rádio existe por amor do Senhor para esse ouvinte. Essa rádio existe para que o Senhor mostre o amor que o Senhor tem para com essa pessoa que está longe de ti, que se afastou, que está passando por uma luta terrível, com maldição de pai para filho, de avô para neto. Maldição que estava na família alcançou essa pessoa desde a época dos avós, dos pais. É angústia, é sofrimento. Ela vê a cena se repetindo novamente, o que ela viu na vida do pai, da mãe, de algum irmão, irmã. Ela contempla isso na família dela, muita perda, morte, muitos danos, muita briga, separação, enfim. E é uma pessoa que talvez entrou em muitas religiões porque no fundamento do coração dela quer encontrar com Deus. Então, Senhor, eu venho orar, interceder, porque o Senhor é o Deus presente. Nas horas certas, nas horas de angústias, nas horas de aflição, nas horas de dor, de sofrimento, o Senhor está presente para curar, para acalentar, abraçar, para envolver nos teus braços de amor e misericórdia. Senhor, eu venho orar por um povo pecador, porque nós somos pecadores e falhos, Senhor, e precisamos da tua graça. Ninguém é tão perfeito ao ponto de entrar diante do Senhor dizendo que é digno ou digna de que o Senhor faça algo por ela. Mas como aquele centurião de Cafarnaum que disse: Senhor, não me achei digno de ter contigo, e não me acho digno de receber o Senhor debaixo do meu telhado, mas basta uma palavra do Senhor, e o anjo do Senhor virá aqui, porque eu também sou uma pessoa sujeita à autoridade, e tenho servos, empregados e soldados à minha serventia. Assim aquele homem falou: pois agora, do mesmo modo, eu digo, basta uma palavra do Senhor, para que o anjo do Senhor vá de encontro à casa deste homem e desta mulher, pois o Senhor olha muito para a intenção do coração. O Senhor olha para a intenção do coração. E eu creio que a intenção dessa pessoa que está ouvindo a Rádio Paz FM ou no Facebook, a intenção é ouvir algo de Deus, é ouvir algo da parte dos céus, é ouvir algo da parte do Deus que tudo pode, o Todo-Poderoso Rei da Glória. Por isso,
Eu quero que este povo conheça ao Senhor como Deus que opera maravilhas, como Deus que está presente. Eu não sou nada, nós não somos nada. Que é o homem diante de ti para dizer que é importante para ti? Mas o Senhor é tudo para nós. Como um grão de areia em meio à praia. Uma praia de areia não sente falta de um grão de areia, mas o grão sente falta de toda a areia da praia. Nós somos como uma gota d'água fora do oceano. No sol secamos, meu Deus. O mar não sente falta, Jesus, de uma gota d'água. O Senhor é o mar, mas a gota d'água sem o mar ela seca, mas no mar ela se torna grande e forte. Assim essa pessoa longe de ti, como uma gota d'água que se seca com o calor, mas no mar ela jamais se secará. Por isso eu venho clamar a ti agora nessa manhã, para que o Senhor envie os teus anjos, que o Senhor venha agir através da misericórdia e da bondade do Senhor, que o Senhor envie os teus anjos na casa desse homem e desta mulher agora, por misericórdia e bondade, pois as tuas misericórdias não têm fim, Senhor, são eternas, se faz novas a cada manhã, pois a causa de nós não sermos destruídos, são as tuas misericórdias que se faz novas a cada manhã, e é nas misericórdias do Senhor que nós se apegamos para poder entrar diante do trono da graça com ousadia, pois a sua benignidade é para sempre, a sua longanimidade é eterna, e é nelas que nós se apegamos. Se eu oro pela fé, porque eu creio que o Senhor enviará um anjo na casa deste homem e dessa mulher, e vai fazer um grande milagre, vai tirar esse pensamento de morte, esse pensamento de fracasso que está sendo colocado por um espírito caído, por um anjo caído, soprador da maldade, que está falando na mente dessa mulher, desse homem, colocando a ansiedade. Eu repreendo ele agora. Eu digo: espírito do inferno, você anjo rebelde caído, eu tenho poder e autoridade de Deus para te expulsar da casa desse homem e desta mulher agora, e que todo pensamento de morte, de fracasso, de derrota, de ansiedade e tristeza vai ter que sair a partir de agora. De todos os irmãos que me ouvem será agraciado, porque senão Deus não existiria se isso não acontecesse, pois eu estou orando no nome de Jesus. Ou seja, é impossível não acontecer o que eu estou determinando na tua vida. O diabo vai ter que cair por terra aí na tua casa, ele vai ser queimado a fogo agora. Ele que está querendo soprar pensamento de morte vai ter que sair. Meu Jesus, envia um anjo com espada desembainhada e inflamada de fogo 70 vezes 7 mais quente, e toca nesse espírito do inferno e queima este mal que está nessa casa. Esse espírito está colocando divisão, frieza no casamento, que está colocando discórdia entre pai e filho, entre filha e mãe. Eu repreendo agora, cai por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desaloja desta casa agora, espírito de confusão, de morte, de fracasso, de ansiedade. Eu te ordeno, sai desta casa, que colocou o autismo, que colocou a esquizofrenia, que colocou a epilepsia. Eu te repreendo agora. Você vai sair do corpo desse rapaz, desse homem, dessa mulher, seja do João Gabriel, seja do filho da Tamires, seja de todos quantos me ouvem. Eu repreendo o mal agora, vai ter que sair da tua casa. Jesus queima. O fogo que esteriliza, que purifica, que restaura, o fogo do avivamento, o fogo da alegria, que ele vem agora, como está escrito em Isaías 61, que o Senhor vai dar no lugar de cinzas vestes de louvor. Essa pessoa que acordou como se em um culto fúnebre, a alegria entra na casa dela agora, pois tem jeito. Para Deus tudo se resolve, tem solução. Não há doença que Deus não tire, não há problema que Ele não resolva, não há problema que Ele não resolva. Eu estou orando para resolver teu problema agora, seja de ordem saúde, seja curado do câncer, do mioma, do tumor maligno, seja diabetes, anemia, leucemia, colesterol alto, seja todo mioma, tumor maligno, toda infecção, inflamação, eu repreendo agora. Seja curado, curada, e receba o milagre da parte do Deus que te ama. Veja a mão de Deus te tocando agora. Sinta arrepio aí da presença de Deus. Sinta o Deus que enviou o anjo aí na tua casa agora. Pai Santo, envia os teus anjos, Pai. Fortalece o coração dessa pessoa que acordou fraca espiritualmente, sem forças de orar e te buscar. Senhor, o Senhor um dia disse para um servo do Senhor: põe-te de pé que eu falarei contigo. E o servo respondeu: Senhor, fala comigo, pois tua mão me confortaste.
Porque quando ele caiu por terra, ele estava fraco. E a mão do Senhor o tocou e o confortou. E ele disse: fala que teu servo ouve. Então, se o Senhor tocou nesse homem e nessa mulher agora, eu digo, irmão e irmã, querido, querida, levante-se para ouvir a voz de Deus, porque Ele te conforta, Ele te fortalece. Então abençoa em nome do Senhor Jesus a cada um que me ouve agora. Pessoas têm sido atacadas com ansiedade, com opressão e depressão, espírito de morte na família, espírito do autismo, depressão, de epilepsia, esquizofrenia. Eu repreendo agora, bata em retirada, vocês vão sair dessa família, desta casa. Pois Deus olha para a intenção do coração. E essa pessoa que entrou na programação da Rádio Paz é para ouvir algo da parte de Deus. É para ouvir algo da parte de Deus, que Deus entra na tua casa agora, purificando tua alma, teu coração, dizendo: eu amo você. Tem jeito para o teu problema, eu resolvo ele agora. Não pense em suicídio, em morte, em tristeza. Pois há um Deus que entra na tua casa, que muda a tua história a partir de agora. Senhor, por misericórdia e bondade do Senhor, envia teus anjos na casa da tua filha que me ouve, deste homem e desta mulher, como eu disse, seja da Andréa Teixeira, da Tamires, do João Gabriel, seja de todos, vai curando, vai libertando de todos quantos me ouvem pelo Facebook, pela Rádio Paz, Senhor, pela Rádio Net. Faça milagres, maravilhas agora, pois é um povo que te pertence, Senhor, pois o Senhor é Deus de verdade. O Senhor é aquele que opera as maravilhas no meio do teu povo. Senhor, restaura essa família, restaura esse casamento, restaura o coração dessa mulher que acordou fraca, triste, esse homem que está desempregado, cheio de dívidas para pagar. Tudo é possível ao que crer e eu creio. Tudo é possível ao que crer e eu acredito, por isso eu oro, por isso eu falo, por isso eu profetizo, porque sei bem em quem eu tenho crido, por isso falei, por isso oro e profetizei. Haja cura, haja restauração familiar, haja unidade de fé nessa família, neste lar, haja avivamento neste casamento, que haja restauração. Senhor, abençoa a empresa desse homem e dessa mulher. Senhor, eu oro, meu Deus, neste momento pelo agronegócio, eu oro pelo agro, pelos plantadores, os agricultores, pois deles vem a comida para o rico, para o pobre, para quem crê e para quem não crê. Vem comida para todo ser humano na terra. E eu quero orar pelo agronegócio, pois a ciência não traz a bênção, mas a bênção do Senhor traz a prosperidade a cada um que crê e recebe. Senhor, abençoa os grandes e pequenos empresários, pois dos empresários vem emprego para o rico, para o pobre, para o crente e descrente. Abençoa todos os empresários que têm seu próprio negócio, esse que vende seu produto de porta em porta, que seja que depende de uma comissão de vendas. Abençoa, Senhor. Mostra a tua mão abençoadora, que o Senhor é com eles, o dono do ouro da prata. Abençoe essa loja, essa empresa, que haja clientes, meu Pai, contratos de venda, que haja emprego para essa pessoa que é honesta, que busca o Senhor agora, que haja bênção para essa família, para a glória do Senhor. Nessa manhã determinamos a cura, a libertação, determinamos a prosperidade, a bênção para esse que nos ouve, que é um povo agraciado pela programação da Rádio Paz. Que o Senhor os abençoe poderosamente, curando, restaurando e renovando em nome de Jesus. Vamos ouvir um hino. Coloque, pega o Recomeçar cantando pela mulher, você sabe qual é? Se for, vamos ouvir, ainda que você já colocou, a porta já se abriu, e você entenda. Se você errou, te conserta, que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor e receber esse louvor como uma pregação também, como se a pregação continuasse falando contigo. Aleluia.
É isso aí, vem recomeçar a tua vida, reconhecendo os erros que você praticou, que fez sofrer, fez chorar, né? Às vezes a gente erra muito no reconhecer que a gente erramos. Mude de vida, muda, busca o Deus verdadeiro, né? Ouça conselho, não seja aquela pessoa dura de coração, dizendo eu estou nesse caminho. Tente uma coisa nova, busque Jesus de outra maneira, clame a Ele, né? E Jesus, Ele vai mudar a vida de todos vocês aí que me ouvem, pois Jesus não falha. Jesus cura sim, Jesus cura sim. Você confia tanto nos médicos, os médicos precisam mais de você do que você dele. A questão de muitos evangélicos é que eles acham que eles precisam tanto dos médicos, mas espera lá, os médicos precisam mais dos evangélicos do que os evangélicos dos crentes, dos médicos. O médico tem salvação? Um ou outro tem, mas a maioria deles é tudo ateu. Então eu estou falando de salvação do ser humano aqui. Eles lá precisam da nossa oração. Você já imaginou um médico lá e te dar porque o médico não dá vida para ninguém, né? O médico dá saúde quando ele consegue. Quando ele consegue. Porque quem dá vida é Deus. Tem gente doente, vive, tem gente com saúde morrendo. E o médico não conseguiu dar vida para ele. Então ele dá saúde. Vida quem dá é Deus. E você é o intercessor da vida. Você é quem ora, né? Então, meus amados e meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa e Deus é maravilhoso na sua palavra. Tem uma passagem na Bíblia Sagrada, né, que Deus fala no livro de Isaías, no capítulo 10. Eu quero que vocês entendam, a coisa mais importante da programação é a pregação da palavra. A coisa mais importante de um culto é a pregação da palavra. O culto funciona assim, quando você chega, eu até vi um pastor pregando que a coisa mais importante, eu até falei para o Zé aqui na semana, até citei o nome do pastor, que ele falou de adoração. Só que é o seguinte, a adoração é uma coisa que você dá para Deus. Na hora da pregação da palavra, é Deus quem dá para o povo. Pegou, irmãos? Então você chegou num culto, teve na hora da oração e da adoração, é que você está dando para Deus. Mas na hora da pregação é quando você vai receber de Deus. Então, se a pregação está vindo agora, é porque Deus vela, vigia, para que a sua palavra se cumpra. Então, se eu vou pregar a palavra de Deus, ela vai trazer libertação, prosperidade, cura, restauração, portas abertas. Isso tudo vai trazer com a pregação. Coisa que na oração não traz. Eu acabei de orar agora. Mas as bênçãos que vai estabelecer na tua casa mesmo agora, vai ser através da pregação da palavra. Por isso você tem que ter paciência para ouvir a pregação. Porque dentro da pregação tem a revelação, tem a profecia e tem as bênçãos de Deus. Os pacotes de bênção vêm empacotados pela palavra. É na palavra que vem. O diabo odeia ouvir a palavra de Deus, porque ele sabe que quando a pregação começa a pregar, ele sai da tua casa, ele sai do teu pensamento, ele sai da tua vida. Então não seja aquele que liga e fala, tira um versículo para mim aí e faz uma oração. Não. Fica atento na pregação da palavra, porque essa não volta vazia para Deus. Então preste bem atenção. Eu já preguei aqui falando, eu trouxe uma mensagem falando dos 7 benefícios que vêm por ouvir a pregação. Só que tem muito mais. Tem, lá nos 7 benefícios eu não coloquei o benefício da prosperidade, que vem por ouvir a palavra. Está escrito lá em Mateus 13, eu ia pregar isso, Mateus 13. Está lá escrito. Então, aonde está escrito, pastor? Mateus 13 fala, aquele que ouviu, compreendeu e praticou é o que deu fruto, 60, 30 e 100. Então, aquele que ouve a pregação gera frutos e prospera. Então, Isaías 10, no versículo, Isaías capítulo 10, é muito forte isso daqui, porque quando Isaías fala, Isaías é um profeta messiânico que fala do Messias. Isaías fala muito que o Messias viria para os gentios, né? Seria luz para os gentios. E os gentios naquela época, na região que ele veio, ele estava denominando que nasceu na Galiléia. Galiléia é a terra dos gentios. Está escrito, o próprio Isaías fala.
A Galileia dos gentios. Isaías diz, Galileia dos gentios. Então, Cafarnaum, né, essas cidades todas ali, Belém de Judá, tudo fazia parte da Galileia. No versículo 27 fala assim: e acontecerá naquele dia, na vinda de Cristo, que Isaías está profetizando, que a sua carga será tirada do teu ombro. Olha só, isso é forte demais. Você pegou como uma profecia, já veio como profecia? Você pegou aí, que eu já estou profetizando na tua vida. Você pegou o mistério do poder de Deus aí do outro lado? E acontecerá naquele dia que a carga, olha só, a sua carga será tirada do seu ombro. Você que está aí com a carga pesada, sofrendo. Isso aqui é forte, hein, você vai ouvir. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço. Meu Deus, forte demais isso aqui. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Aonde é que o que você lembra aqui? Mateus 11, 28. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Quando Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, sabe o que ele está dizendo? Case comigo. Porque tomar o jugo é casar. Quando você casou com teu marido, você tomou o jugo dele. E ele tomou o seu jugo. Jugo é uma ferramenta que a André Teixeira, que está aí, deve conhecer muito bem, porque em Minas Gerais, jugo significa canga. Canga não é cangalha, aquela que põe do lado do jegue. Canga vai no pescoço de 2 boi. Aquilo, na Bíblia Sagrada, o nome certo é jugo. E o nome certo de um casamento não é o nome casamento. O nome casamento significa casamento, trato e juramento. Mas o nome certo do casamento não é casamento, é jugo ou cônjuge, ou conjugar a vida. Então, quando você pega um boi só, não está conseguindo carregar o fardo, então ele pega-se mais um boi, coloca um jugo, que quer dizer casamento, no ombro dos dois. Esse jugo não deixa um boi na frente do outro. Esse jugo não deixa um boi por cima do outro. Esse jugo não deixa um boi para a direita e outro para a esquerda. Não tem como. Esse jugo obriga os dois a ir no mesmo sentido, lado a lado, e conseguindo carregar o fardo. Então, quando você casou com teu marido, você tomou o jugo dele e ele tomou o seu jugo. Só que junto com o jugo vem o fardo. Por isso que Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo. Sobre vós é casamento, jugo quer dizer cônjuge, casar, conjugar. Então Jesus disse: case comigo, porque eu quero carregar essa fardo. Eu não tenho fardo para se colocar sobre a tua cabeça. Teu marido teve. Talvez você casou com o marido aí, que ele bebe, bagunça, apronta, te deixa irada, nervosa. Quando você casou com ele, ele tinha que ajudar você a carregar o seu fardo. Parece que ele colocou mais peso ainda. Só que precisamos entender uma coisa. Todo ser humano, antes dele conhecer a Cristo, ele tem um casamento com o inferno e com o mundo. É bíblico isso. Eu não tenho tempo aqui de ensinar isso aqui, senão nós entramos no estudo bíblico aqui, eu vou mostrar isso para vocês. Todo ser humano, quando ele nasce, ele cresce, ele só não tem um jugo com o mundo e com o inferno quando ele já cresce com Cristo. Quando ele cresce com Jesus, com Cristo, então ele tem um casamento com Jesus, né? Então o que acontece? Por isso que tem muita gente, que eu já ensinei isso aqui na rádio, que é casado no papel e não é casado verdadeiramente perante Deus. Por que não é casado? Vou explicar. Uma pessoa, talvez ela se ajuntou com o marido, foi lá no cartório, oficializou o ajuntamento, registrou lá no juiz de paz, só que ela não quebrou o jugo que ela tinha de solteiro. Se o jugo de solteiro, que era o casar com o inferno e com o mundo que ela tinha, se não foi quebrado, é impossível colocar outro jugo. Por isso que tem muita gente que entra no casamento, mas não larga a família, não larga os amigos, não larga o futebol.
Ele não, porque o nome casamento, quando você aceita o jugo, o jugo não deixa, por exemplo, imagine dois bois puxando um fardo de feno, de mato, de madeira. Ele está com fome, imagine que um dos bois está com fome, e ele passa do lado dele, tem uma plantação de capim ali que ele pode comer, mas o jugo deixa ele lá comer? De forma nenhuma, o jugo não deixa. O jugo obriga ele a ir naquela caminhada, ou seja, traduzido significa renúncia. Ou seja, para quebrar o jugo do mundo, primeiro que eu tenho que renunciar e depois receber a unção de Deus, porque só a unção de Deus vai quebrar o jugo do mundo. E aí é tirada a carga que o diabo colocou, que o sistema colocou, que a tua família colocou, é quando você casa com Jesus. Por isso que ele falou lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, case comigo, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ou seja, case com Jesus, seja a noiva de Cristo nessa manhã. Deixa ele. Aí como é que faz? Ele tem poder de quebrar o jugo de solteiro, ele tem poder de quebrar o jugo das religiões, ele tem poder de quebrar o jugo das coisas dessa terra. Por isso que Isaías diz assim, ele virá. Verso 27, acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro. Olha só, carga é fardo. Seu marido colocou um fardo sobre você, você colocou talvez no seu marido. E Jesus, aí ele fala assim, do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, que é o nome casamento, que é uma canga. E o jugo será despedaçado, o qual? Que estava no pescoço, por causa da unção. Então o que é que quebra o jugo? Ah, mas o senhor não está falando que eu tenho que ter o jugo de Jesus? Sim, Mateus 11, 28, Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo. Case comigo. Por quê? Agora, para colocar o jugo de Jesus, casar com ele, ter uma aliança com ele, é preciso quebrar a aliança do mundo. É preciso quebrar a aliança do passado. Por exemplo, e deixará o pai, o filho, seu pai e sua mãe, e unir-se-á ao Senhor. Ele deixará o pai e a sua mãe e unir-se-á ao seu marido, a sua esposa. Quando a pessoa casar, ele quebra o jugo da família. Quando ele casa com outro, automaticamente o jugo da família que ele tinha com o pai e com a mãe foi quebrado. Tem uns que não quebra, continua lá. Tem uns que continua na casa da mãe e do pai e dá confusão, porque o casamento dele agora é outro jugo, ele fez um jugo com a pessoa. Aqui Jesus está falando do jugo do mundo, do jugo do inferno, do jugo das religiões, do jugo de solteiro, que a pessoa era solteiro, casou e nunca deixou de ser solteiro. Por isso que Jesus diz assim, jugo, vamos traduzir pela cruz, Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, toma a sua cruz, que é o jugo, aliança com Cristo. Mas não é doença, doença é a cruz de Jesus, seu câncer é de Jesus, a droga é a cruz de Jesus, a tua cruz é só a responsabilidade do Evangelho. Ou seja, quando você casa, você passa a ter responsabilidade com o seu cônjuge. Então você casa, você tem a responsabilidade de cuidar do teu marido, mas de cuidar de você e se doar. Se Cristo tomou o seu jugo, tem um jugo contigo e se doou, ele negou-se a si mesmo para cuidar de você, você também vai negar-se a si mesmo. Porque o casamento, o primeiro item do casamento é renúncia. É renunciar o meu eu por causa do marido, é renunciar o meu eu por causa da minha esposa. Os meus amigos, que era antes, não me cabe eu lá se a minha esposa não estiver junto, e vice-versa. Então Deus, ele quer quebrar o jugo que está te matando. Ou seja, isso são maldições, são jugos do passado que você tem que ser quebrado. E como é que eu faço para quebrar essa maldição que veio do meu pai, esse jugo, dessa aliança que eu tinha com as trevas? Tem que buscar a Jesus, porque Isaías está falando dele aqui. Isaías está falando dele, que quando ele vier, ele vai quebrar esse jugo do passado que não foi quebrado ainda. Por isso, por causa do sofrimento que você está sofrendo. Porque se o fardo de Jesus é leve, ele não põe fardo sobre você, e o jugo dele é suave, ele não vai exigir tanta coisa. Não era para você estar chorando, gemendo tanto. Era para você estar mais alegre, contente, feliz. Então o que falta para o casamento meu de Jesus? Você cumpriu algumas regras sim. Você foi lá, se batizou, que é o primeiro cumprimento, né? Você toma ceia, que a ceia é uma cerimônia de noivado, esperando o noivo. Só que está faltando a renúncia. Você renunciar às coisas do mundo, vir para Cristo, para que o Espírito Santo, que é o jugo de Jesus, venha sobre você e quebre o jugo do solteiro, o jugo do mundo que você tinha. Por isso que
Tem uma passagem que Jesus fala assim, ó, no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 5, ele fala assim, no verso 4, Êxodo 24, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem de anjo, nem de Deus, nem embaixo na terra, nem de pessoas, nem nas águas debaixo da terra, nem do que está debaixo da água. Dizem que Netuno mora debaixo da água, não te encurvarás a elas e nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso. Zeloso quer dizer ciumento. Entenda o que é ciúmes. Tem gente que não entende o que é ciúmes. Mas tudo bem, eu posso falar o ciúme na visão de vocês, mas posso falar também o ciúme, o significado verdadeiro dele. Né? Porque tem um ditado no mundo que não é bíblico que diz que quem ama, cuida. Esse ditado não é bíblico. O ditado bíblico é o seguinte: quem cuida passa a amar. Quem cuida passa a amar. Se você pegar um cachorro na rua, você não ama ele. Mas se você começar a cuidar dele, você passa a amar. Você fala assim, eu só vou dar uma comidinha para ele. Mas a partir do momento que você começou a cuidar, você começou a lembrar dele. Você começou a ter mais interesse, mais piedade. Quanto mais você se doa, se você cuida do teu marido, você ama ele. Se você não cuida, você não ama. Então você quer cuidar, primeiro vindo o amor. Não, o amor brota cuidando. O amor brota se doando. Né? Então, esforça-te para fazer na obra de Deus que você passa a amar a Deus. Não espera primeiro vir um amor. Se entrega. Quando você começa a fazer, mesmo sem querer, daqui um dia você está fazendo por prazer. Então faça isso. Comece a se esforçar para cuidar da sua casa, da sua esposa. Um esforço. Que quando tem um ditado que no mundo aí, de um filho foi conversar com o pai e disse para o pai assim: eu vou separar da minha mulher, eu quero matar a minha mulher. Eu não sei se é o marido, tem um que conta do marido, eu vou contar o da esposa. A esposa vai falar com o pai: pai, eu quero matar o meu marido, pois eu não gosto dele, né? E perdi o amor, estou com raiva dele e eu quero acabar com a vida dele. O pai falou: então, minha filha, mata, mas mata de um jeito que não te condene. Mata de um jeito que quando ele morrer, você não fica culpada. Aí ela falou: tá certo, gostei. Então como é que você faz? Olha, eu vou te dar aqui um veneno que tem. Isso aqui você vai dando, ele vai criar um problema lá na alma dele, mas cuida bem dele. Começa a cuidar dele. Ela falou: olha, eu não quero ter mais nada com ele, não cuido dele, não lavo roupa dele. Eu falei: não, você tem que, em primeiro lugar, como é que você tem que fazer para quando ele morrer, alguém não te julgar? Cuida bem dele, como você nunca cuidou. Porque cuidando bem dele, as pessoas vão dizer: nossa, ela não tem culpa porque ela cuidava muito bem dele. Cuide e deixa as pessoas verem você cuidando. Tá bom, pai. E esse veneno que eu vou te dar aqui, cuidado com ele. Toda vez que você faz o almoço dele, nas 3 refeições, você põe esse veneno. Esse veneno vai criar um problema dentro dele, vai chegar uma hora que vai matar ele e você vai estar isenta. Aí ela saiu e falou: boa. Começou a colocar o veneno na comida que ela não fazia com o marido, começou a cuidar dele para quando o pessoal ver, ela cuidando, e a atenção toda e tal, e vai dali, vai daqui, cuida dali. Nesse cuidado que ela começou a cuidar, ela voltou, passou a amar o marido novamente, porque quem cuida ama. Ela começou a amá-lo novamente, porque ela começou a cuidar, ela voltou para o pai: pai, eu estou arrependido, eu estou com meu coração arrebentado, porque eu estou muito chateada, porque eu não quero que ele morra, eu descobri que eu amo esse homem muito, eu descobri que ele é tudo na minha vida. E o pai falou: então, minha filha, vai em frente e cuida dele. Mas e o veneno que o senhor me deu? Não, filha, aquilo não era veneno, não. Aquilo só era um pozinho que você estava colocando lá, era um pouquinho de trigo que você estava colocando ali no tio. Eu sabia que isso ia acontecer, porque quem cuida passa a amar. Então o que faltava para você amar ele é só você se esforçar e cuidar um pouco mais, você ia ver que você ia amar. É igual um piso. Então o ciúmes, ele vem atrelado de zelo. Tudo aquilo que eu não cuido, eu desprezo. Eu não tenho ciúmes, mas tudo aquilo que eu cuido, desde um objeto, um carro, uma casa, tudo aquilo que eu me dou, a tendência é eu ciumar. Então, se eu zelo, automaticamente eu vou cuidar. Por exemplo, limpei um chão, caprichei no chão limpando. Aí chega alguém que o sapatão começa a pisar, e eu vou ciumar aquele piso, eu vou reclamar. Agora, a questão da briga e quer botar a culpa nos ciúmes, no zelo, não zela, não cuida e quer ficar brigando achando que é ciúmes. Isso aí não é ciúme
ciúme não, isso é um espírito de perturbação. Isso é diferente, por isso que eu estou falando. Tem um ciúme na visão de vocês, tem um ciúme na visão da Bíblia. Deus diz assim que ele é ciumento, tá? Timóteo fala, não sabeis que o vosso Deus é ciumento? Porque ele é zeloso. E se ele cuida, ele tem o direito de exigir que não se suje. Se ele me limpou, me lavou, aí eu vou chegar para ele tudo, ele vai falar, meu filho, eu te limpei tudo, eu não quero você com outro não, eu te cuido de você. Então o ciúme está atrelado a zelo, a cuidado. Mas briga não é ciúmes não confunda. Ainda que Deus falou assim, ó, não colocarei sobre aquele que me despreza os meus ciúmes, o meu zelo. Então Deus diz assim, não te encurvarás a elas, no Êxodo 25, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, zeloso, que visito a maldade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Visito é ver. A tradução aqui não é visitar, é ver. Eu verei, eu vou ver a maldição dos pais e dos filhos. E eu vou provar para vocês isso lá em Deuteronômio 28, que ele disse, verei a bênção dos pais e dos filhos, como também, a partir do versículo Deuteronômio 28, do 1 ao 15, ele fala, verei os frutos do teu ventre, será bendito na terra, e verei as bênçãos. A partir do Deuteronômio 28, do versículo 16 essa adiante, então a passagem que ele fala, e seus filhos sofrerão por causa de vocês. Ou seja, a palavra de Deus, quando ele fala visito, ele vai ver a maldade daqueles daqui que praticam a idolatria, que é isso, ele vai ver uma maldição passando para os pais. Não é culpa dele, não é ele que está colocando, ele está dizendo o seguinte, eu vou ver, o pai plantou uma coisa errada aqui e alcançou o filho. O filho já nasceu dentro de problemas que o pai plantou, porém, pelo outro lado, ele disse que aqueles que seguem a Deus, o fruto do seu ventre será forte e poderoso na terra. Os seus filhos, para você que segue a Cristo, já nascem debaixo de promessa de bênçãos. Os teus filhos, a Bíblia diz que serão poderosos na terra. Tem uma passagem no livro de Números, no capítulo 14, que diz a palavra que quando o povo anda no deserto, eles andaram rápido no deserto, eles saem do Egito e rapidamente Deus atravessa o Mar Vermelho com ele, leva por um caminho rápido para chegar à terra prometida, e Deus levou eles e colocou eles dentro da terra prometida. Isso é bíblico que eu estou falando aqui. Porém, quando eles chegaram lá na terra prometida, Deus disse, está aí, ô Moisés, eu cumpri o que falei. Deus disse que ele me enviaria um anjo para colocar eles na terra prometida e colocou, cumpriu. A partir dali, Moisés então pega 12 espias, um de cada tribo, manda andar dentro da cidade, que ele já estava dentro dos termos dela. E andaram, trouxe lá uns cachos de uvas, romãs, coisas maravilhosas, só que também trouxeram medo, pavor. E falou, e eles são igual Deus, né? Eles adivinharam a cabeça dos gigantes, falaram assim, os gigantes, nós para eles somos um gafanhoto, e para eles também, eles olham para nós e acham, como assim? Eles adivinharam a cabeça dos gafanhotos, sendo que Jericó depois estava tremendo de medo, que Deus falou para Josué, ninguém susterá diante de ti, terá um pavor de ti por minha causa. Eles já colocaram até na cabeça dos gigantes lá, para nós também, eles olham para nós, não é nada, pera lá filho, você está se diminuindo. E aí Deus ficou irado, e aí Deus disse assim, quantos dias foi que vocês entrou dentro da cidade e ficou andando dela? 40 dias. Deus disse, então, para cada um dia, 40 anos. Observe que tem gente que não leu direito. Pensa que eles saíram do Egito e ficou 40 anos no deserto. Ficou não. Eles saíram do Egito, cruzou o deserto e chegou na terra que manda leite e mel. Agora, eles voltaram para o deserto, porque Deus obrigou eles a voltar, e Deus falou que os de 20 anos para cima ia morrer todo mundo no deserto. E Deus deu 40 anos para isso acontecer em média. Deus falou, vai ser 40 anos, porque em cada dia que vocês andarem dentro da terra prometida, vai ser um ano lá no deserto. E aí Deus matou uns ali, Deus mata alguns na hora, alguns morreram, só você ler que você vai ver, e outros voltam para morrer no deserto. Só que Deus falou assim, os de 20 anos para baixo vão ter opção de escolher, ou eles vão seguir a maldade dos pais e caiam lá no deserto e morram também, ou eles vão mudar a cabeça e entender que os pais pecaram e eles vão crer em mim. E aí Deus disse algo, porém, o coração deles serão provados no deserto. De quem? Dos de 20 anos para cima? Não. Os de 20 anos para cima já estava sentenciado à morte. Mas os corações dos filhos seriam provados
Está lá escrito lá, eis que fiz o teu coração ir para o deserto para provar teu coração. Quer dizer, o coração dos filhos, por causa da rebeldia dos pais, diz a Bíblia em Números 14, que os filhos pastorearão no deserto. O que é pastorear no deserto? É ter uma família morando em um lugar onde não tem comida. É ter uns animais morando em um lugar onde não tem comida. Então ele disse, seus filhos vão sofrer por causa da vossa rebeldia e da vossa incredulidade. Então, automaticamente, os filhos estão atrelados à atitude de vida dos pais. Se você vivia com teus pais e não quebrou o jugo do passado, tem maldição dos teus pais na tua vida. É necessário que você busque a Deus, a Cristo, como os filhos daquele povo que foi para o deserto fizeram, para que você não pereça também. Então, quando Deus disse, visitarei a maldade, lá isso aconteceu no livro de Números. É que eu não estou lendo aqui, mas se você quiser eu trago um estudo aqui, a gente vai ler tudo que eu estou falando aqui, eu vou ler e te mostrar na palavra. E eles voltaram, e Deus disse, vou provar o coração dos filhos. Às vezes você lê em algum lugar, você pensa que todo mundo passou lá para provar. Não, só dos de 20 anos para baixo. Os de 20 anos para cima já estava sentenciado à morte. Aqueles lá não precisavam provar mais o coração, coisa nenhuma. Agora os de 20 anos para baixo, eles iam pastorear no deserto, não ia ter comida, era um manazinho de vez em quando lá, e de vez em quando uma carne, outra vez, mas também comeram para sair pelo nariz, e eles voltariam com Josué. Então, o que acontece? A maldição dos pais estava sobre ele. Tem tanta gente aí que está pregando o problema dos pais, maldição, e não sabe o que está acontecendo na sua vida, e precisa quebrar o jugo. Esse jugo do passado do mundo tem que ser quebrado. E Jesus fala em Isaías 10, 27, que o jugo será quebrado por causa da unção e o fardo será tirado das suas costas. A carga pesada que você está sofrendo, gemendo com depressão, com ansiedade, isso aí vem dos seus pais. Tem que ser quebrado esse negócio, vem de religião, vem de atrapalhada, vem de coisas que eles andavam, que desagrada a Deus. Na terra tem isso. Por mais, Osés, que as pessoas exijam certas coisas, a verdade da Bíblia é essa. Tem coisa que vem lá do lado do passado que atrapalha. Eu estou pregando para você para que Deus mude tua vida. E como é que eu vou fazer isso? Na terra existe igreja chamada Quartel-General de Deus, templos de oração. Busque lá. Lá vai ter um pastor. Tem diversas igrejas. Dá para você escolher uma que tem um pastor honesto. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. A Bíblia diz que você tem que congregar em uma igreja a qual você conheça a vida do seu pastor. Está lá em Hebreus 13, 7 e no versículo 17. Está escrito, viva olhando para a maneira, imitai a fé dos seus pastores, atentando para a sua maneira de viver. Imitai a fé. Como é que você vai imitar a fé de um homem que aparece em uma sede que tem 10 mil pessoas, que você não sabe nem como é que ele vive com a esposa nem com os filhos? Porque você está errado, você está praticando a idolatria dentro do meio gospel. Dentro do gospel, vamos falar, do meio evangélico. Você quer ir para o grande templo que tem 10 mil pessoas, que aquele pastor nunca vai visitar a tua casa. Porque eu lembro de uma mulher que eu estava aqui na programação da rádio, e ela ligou, pediu ajuda lá em Osasco. Como é que era o nome dela? Você lembra, Zé? O nome dela pediu ajuda e ela falou para mim no meu WhatsApp, ela disse, pastor, como o senhor disse na rádio lá, eu sou uma dessas que congregam em uma grande igreja e que nenhum deles lá nem sabe o que eu estou passando na minha vida. E eu comecei a conversar com o senhor e achei segurança e estava conversando comigo. Eu ajudei muito ela aqui, né? Esqueci o nome dela agora, falei muito dela no altar da igreja para a pessoa orar. Então pessoas, nós que já somos pastores pequenos, já somos xingados, por quê? Porque a gente se envolve o dia a dia, e os próprios ovelhas nossas ficam com raiva da gente, por quê? Porque elas não idolatram a gente, idolatram que as igrejas grandes, porque não vê o bispo, não vê o apóstolo, não vê, o cara chega no altar lá com um telão gigante, aparece lá, fala um pouquinho, some, desaparece, se você morrer ele não sabe, se você nasceu ele também não sabe, porque você sai do bairro para essas igrejas. A Bíblia diz que você tem que imitar a fé do seu pastor, atentando para a sua maneira de viver. Você não sabe onde o cabra está, chegou no altar de helicóptero, pregou, foi embora, você não viu o dia a dia dele. Congrega em uma igreja que você conheça o pastor, que você sabe, meu pastor é honesto, sei quem ele é, sei onde ele mora. Também não vai desejar a miséria dele não. Estou falando para você não, pastor que anda com miséria não. Igual tem um cabra que filma o pastor andando de bicicleta e ele de carro. E ele falando que isso é pastor. O que é pastor? Coisa nenhuma. Se ele era ovelha, ele tinha que dar o carro dele para o pastor andar e as bênçãos vir na casa dele. Fica desejando, como é que eu vou desejar o mal do pastor que vai orar a Deus, que vai abençoar a minha vida? Eu tenho que orar para ele ter o melhor, porque ele tendo o melhor, eu vou ter o melhor como ovelha do rebanho dele, porque o pastor só tem aquilo que as ovelhas dão. Todo pastor que apacenta rebanho, ele vai comer do que o rebanho
conceda para ele de lã, e para isso o rebanho tem que prosperar. Primeiro ele ora a Deus, Deus abençoa o rebanho dele, como foi Jacó, e ele abençoa através do rebanho. Agora, quando o rebanho é avarento, é miserável, então ele quer que o pastor dele passe fome, Osés. Não é, Osés? Não é de fome. Hã? Assim. Bora, rapaz. Então, Deus quer quebrar o jugo do passado. E Ele quer que os seus filhos cresçam, como está em Isaías, grande será a sua descendência. Como está em Deuteronômio 28. Benditos serão os frutos do teu ventre, porque está debaixo das promessas de Deus. Porque sua descendência, seus filhos, seus netos, está debaixo das bênçãos dos céus. Agora, se você não entregou a vida para Jesus ainda, está debaixo de um jugo, de um casamento, de uma aliança, do mundo, da maldição que era do teu pai, do teu avô, que os mesmos doenças que estavam lá te alcançou, que os mesmos problemas espiritual te alcançou, muda. Se você já saiu da casa do teu pai com sofrimento, muda isso. Case com Jesus, faça uma aliança com Ele, porque Ele vai abençoar a tua vida poderosamente. O telefone da rádio é 5932-9484, 5932-9484, quem quiser ligar para cá, fica à vontade. Agora lembre-se, eu costumo pregar e dizer para os jovens, você que está me ouvindo que é jovem, exija a fidelidade do teu pai e da tua mãe, porque se seu pai e sua mãe for crente e não for fiel, vai vir maldição para ti. Então quem tem que consertar é o pai e a mãe, como está na palavra. E se quiser que eu pregue isso amanhã, eu trago de volta, e aí eu vou trazer tudo escrito aqui, mostrando para vocês na palavra do que eu estou falando aqui. Tá certo? Que a sua vivência vai abençoar os teus filhos. Tem passagem bíblica que Deus disse assim: eu vou abençoar o filho por causa do pai, vou abençoar o neto de Abraão por causa de Abraão, tem uma aliança com Abraão, vou abençoar fulano. Israel hoje não caminha porque Israel está debaixo da promessa. Não, Israel não está debaixo da promessa. Quem está debaixo da promessa é eu e você que aceitamos Jesus. Mas Israel está debaixo de uma palavra que Deus falou para Abrão. Então Deus não está cuidando de Israel hoje, os judeus, por causa da atitude deles, mas por causa da atitude de Abrão, do seu patriarca, que foi o menino que nem israelita era, que nem judeu era. Abrão, ele era babilônico, gentil. Jesus veio para a luz dos gentios. Deus abençoe todos vocês. Derrame da graça dele. Daqui a pouco eu vou falar mais, manda um hino aí, Osés. Telefone da rádio 5932-9484. Quiser ligar para cá, fica à vontade. A Natane Ferreira apareceu aí. O Natane vai estar vindo aqui. A Edileuza vai estar vindo no sábado junto com a Sueli. Depois a Natane vai vir também. Se a Natane quiser vir com a Sueli, com a pastora, com quem quiser, ela vai vir contar o testemunho dela com a mãe dela aqui. Ganhou o pai dela para Jesus. A mãe ganhou o marido para Jesus, orando, buscando. Já passou lutas e venceu. E nós estamos vencendo assim também. Vamos lá, não deu um louvor aí? Glória a Deus.
É isso aí, meu amado, meu querido irmão. Deus te abençoe. Nós já estamos caminhando para o término, né? 8h20. Daqui a pouco nós já vamos terminar. Seja bem-vindo aí, os irmãos. A Deusuíta Barbosa. Deus te abençoe, Deusuíta. De onde você fala, minha irmã? Seja bem-vinda. Adilson Oliveira. Adilson Oliveira, ele pode assistir internet lá, Adilson? Como é que é o nome dele, Adilson? Coloca aí, é Diego, né? Tá, me perdoe, você colocou aqui, visita o meu filho Diego. Tá bom. Teve uma vez, Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Teve uma vez que uma mãe me ligou aqui e falou, pastor, meu filho tá lá na cadeia e tá te ouvindo. E eu mandei um recado para ele, né? Falei forte no coração dele naquela época. Eu não, Deus, né? Deus me usou para falar forte. E ela fica nas programações aqui e ele ouvia de lá, né? Pelo celular. Se tiver com o celular lá, alguma coisa, vocês liberaram, não sei, né? Quando é televisão, parece que libera, não sei. Mas aqui é rádio e a rádio não pega tanto distante para chegar na cadeia. Essa rádio aqui é limitada, como todas são, né? Precisa investir dinheiro em rádio para elas pegarem em lugares maiores. Não é fácil não, o problema de rádio é complicado demais. Mas vamos estar orando sim, Adilson. Creia aí que conta com a nossa oração, tá bom? Agora não veja cadeia como seja uma coisa assim, tem muitos jovens, Adilson, que está vivo hoje porque está na prisão. Porque prisão humana, verdadeiramente para Deus não é prisão, Adilson. A gente confunde muito. Na época, quando a mãe ligou aqui e falou que o filho dela estava indo na cadeia, Deus mandou falar para ele assim, eu não me lembro o nome dele agora, mas eu falei para ele, olha, você não está preso. A partir do momento que você foi colocado aí dentro, você se libertou. Eu falei para ele, você está livre. Se você sair daí, você vai se tornar preso. Então continue aí e se liberte. Porque a sua libertação começou quando você foi colocado em reclusão. Quando você foi colocado em reclusão, você começou a ser liberto. Porque alguns vícios ele vai continuar lá dentro. Eu acho que o cigarro pode fumar, algumas coisas. Mas muitas coisas que ele fazia aqui fora, lá dentro, ele não vai fazer mais. E tudo que ele fazia aqui fora era prisão. Ele tinha várias prisões que eu aprendi, eu amarrava, que eu aprisionava. E lá dentro, ele tem que começar a obedecer regras. Só obedece regras quem é livre. Todo ser humano que acha que é livre, mas é um libertino, não consegue obedecer regras. Nem dentro de casa, nem em lugar nenhum. Mas todo ser humano que obedece regra é livre. Ele não é se dominado por vício, por problema nenhum, porque ele é livre, ele domina. Então, a partir do momento que ele foi preso, primeiro que ele está seguro pelo governo, né? E segundo, ele está se libertando de muitas cadeias que aqui fora ele não se libertava. E terceiro, estava lá pensando na vida, talvez nunca parou para meditar, e lá dentro ele para meditar. Lá dentro ele reconhece o valor do pai e da mãe, ele vai começar a lembrar o que o pai e a mãe fez aqui fora para ele, que talvez aqui fora ele não reconhecia, enfim. Não desejamos que ele fique lá, mas se for para sair também e não mudar aqui fora, não compensa. Então vamos orar para o Diego sair transformado. Para o Diego não ser a causa que ele está lá também, coitado. De repente foi enganado, alguma coisa parecida. Então me perdoe se eu falar alguma besteira aqui. Mas enfim, meu horário está se findando. O Oséias tem programa depois daqui. O pastor Oséias com a sua pastora amada Celi. E você fica atento aí, você que está aí, Adilson, continua a programação, os irmãos, que vem o Oséias, grande Oséias, né, abençoado Oséias, tá bom? Com a sua esposa, a pastora Celi, vai falar com vocês. Fique na bênção e na paz, meu horário venceu. Obrigado. Amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 7 da manhã. Levantarei cedo, orarei primeiro por vocês, depois virei para a programação da rádio. Deus abençoe, queridos. Obrigado, irmãos. Uhum.